Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui a planilha a Robô Invest, só que o modelo Gênesis, tá? Então vou explicar um pouquinho as diferenças aí para outra planilha um pouquinho mais simples que a gente já mostrou para vocês na semana passada, tá? Essa planilha aqui, se eu não me engano, ela está disponível apenas na parte logada pessoal do grupo avançado, tá? Porque é uma planilha que vai funcionar no MetaTrader 5, pessoal, porque tem algumas... Não, se bem que funciona em relação ao preço médio também na SmartBot, tá? Mas geralmente é um robô que a gente roda ali no MetaTrader 5 por causa de funções específicas, tá? Que a gente utiliza ali. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês agora, tá? Bom, vamos lá. Bom, primeira coisa, qual a diferença dessa planilha para a planilha que eu já mostrei para vocês ali, tá? A mais simples que está disponível no site ali na home, tá? Essa aqui acho que vai estar disponível apenas para o pessoal do grupo avançado. Bom, essa aqui ela faz o cálculo do stop e aumento de posição em relação ao preço médio, tá? Não em relação à entrada. Aquela outra planilha mais simples, ela faz os aumentos de posição ali em relação à entrada, tá ok? Qual a diferença, pessoal? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, quem ainda não assistiu, digita lá no nosso canal do YouTube, faz uma busca nos nossos vídeos de escrito Yakuza, tá? Tem alguns vídeos já onde eu explico o método Yakuza, tá ok? Yakuza raiz, tá? O método que eu vou falar aqui para vocês hoje é um Yakuza defesa, que é uma mescla do Yakuza com o defesa. O Yakuza raiz, ele tem saída pelo toque na média e ele tem os aumentos de posição muito parecidos com o que a gente vai mostrar aqui agora. São vários aumentos e vai aumentando a relevância desses aumentos, tá? Eu creio que no Yakuza raiz não tem realização parcial, porque tem saída pelo toque na média, se não me engano, tá? Esse aqui, o Yakuza defesa, ele não tem saída pelo toque na média, por isso ele faz parcial, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês na planilha um exemplo do Yakuza defesa. O Yakuza raiz, ele começa a aumentar a posição rapidamente, tá? Assim que entra na operação, vários aumentos, aumentando a relevância também. Por quê? Porque tem sido pelo toque na média, pessoal, e você não pode perder tempo, tá? Não pode perder tempo. O Yakuza eu rodava bastante também ele, e é um setup que precisa de agressão nos aumentos de posição, por isso que não é um bom método para rodar na SmartBot, porque a SmartBot não tem agressão nos aumentos de posição ainda, apenas na entrada, tá? E cara, é imprescindível o aumento de posição em relação a agressão no aumento de posição do Yakuza, tá? Imprescindível, tá ok? Então, vamos mostrar um pouquinho mais aqui na planilha como é que funciona. Bom, pessoal, já falei, quem assistiu o vídeo do Yakuza vai ver, e quem assistiu já sabe, o Yakuza não é um método básico, não é um método para quem está começando, é um método nível avançado, tá ok? Então, muita coisa que eu vou falar aqui pode parecer um pouco complicado os conceitos para quem está começando, mas não se preocupe. Né? É um método avançado, num nível realmente mais lá na frente, você que está começando a entender, aprender, não se preocupa com isso, você vai achar fácil isso aqui daqui a um tempo, né? Mas realmente alguns conceitos que eu vou falar aqui são conceitos que vão, você pode ainda não ficar totalmente ciente aí no momento, tá? Bom, vamos lá, seguinte, bom, Yakuza defesa, pessoal, o Yakuza é um setup que ele vai entrar cedo, para operar bastante, tem saída pelo toque na média, na maior parte ali o Yakuza, né? Ele vai jogar vários aumentos, aumentando a relevância dos aumentos. Então, por exemplo, ele vai começar com um contrato, depois 2, depois 3, depois 4, 5, 6, vai aumentando de acordo com que o preço vai afastando. Ele tendo saída pelo toque na média, você não pode demorar muito entre os aumentos, né? Então você tem que puxar por isso médio e trabalhar com um range ali não muito longo. Por exemplo, na média 25, porque você sabe que você vai sair pela média. Então você não precisa lidar com um range diário tão grande, mas uma especificidade de range da média, um estudo range da média, né? No caso do Yakuza defesa, qual vai ser a grande diferença? Bom, o Yakuza defesa ele não vai ser pelo toque na média, então a gente já tem que se preocupar com range maior, tá?
Mas nós não vamos aumentar a posição rapidamente como fazemos no Yakuza tradicional, né? Então nós vamos esperar o preço andar um pouco para a gente começar a aumentar a posição, tá? Então essa é a grande diferença ali também, né? No caso então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo no índice, tá? Nós vamos começar então a aumentar a posição no 800 pontos em relação à entrada. Podia ser um pouquinho mais, podia, 1000, 1200, podia ser mais. Mas no caso, como a gente vai ter aqui um robô robusto, que segura o tranco, que aguenta realmente movimentação ali, então a gente vai começar ali a colocar um pouquinho mais de contrato mais cedo, tá? Até porque nós vamos ter a função de realização parcial ativada, que vai te deixando mais leve na operação de acordo com que o preço vai voltando devagarinho, você vai fazendo parcial, tá? Então é uma função de segurança também, tá? Veja, nós vamos trabalhar também com, como eu disse já, agressão nos momentos de posição. Bom, a entrada do Yakuza não pode ser muito restritiva, pessoal, porque não adianta você ter uma bazuca para operar 2, 3 vezes por dia. Se você tem uma bazuca, você tem que fazer uso dela, até porque o custo-benefício, risco-retorno depende disso, tá? Então veja, entenda esse conceito. Então, por exemplo, esse exemplo aqui do índice é um setup ali que vai custar de investimento ali em torno de 15 mil reais, até mais um pouco, tá? Nesse estilo que eu vou mostrar para vocês, dá para fazer Yakuzas defesa bem menos alavancados, tá? Eu vou botar aqui um que eu operaria aqui tranquilamente. Então, sei lá, vamos botar aqui um setup de 15 mil de investimento. Não adianta você botar um setup de 15 mil de investimento para fazer 3 trades no dia e ganhar 100 reais. Porra, não. Risco-retorno muito proporcional. Então você tem que botar ele para operar. Tem que botar em jogo, tá? Você sabe que ele tem aí uma configuração que ele suporta a movimentação, que ele sabe se virar de encrenca, vai trabalhar, então você não adianta. Porque às vezes, pessoal, às vezes você vai ficar operando pouquinho, aí vem um movimento difícil, você vai também e vai tomar uma perda ali. Então você tem que pegar os movimentos fáceis e os difíceis e ganhar dinheiro para no final dar lucro. Não adianta ficar com medo ali, entrando pouquinho, tendo um robô robusto, sendo que em algum momento ele vai perder. Todo robô vai perder em algum momento, um movimento desfavorável, tá? Então você tem que estar dentro do mercado, sendo que você tem configuração para isso. Então esse risco-retorno tem que ser muito bem estudado. Então ele não pode ser tão restritivo, porque ele tem um risco maior ali financeiro, então ele tem que operar e toda a configuração dele é feita para isso. Ele tem ali todo um aparato, né, de aumento de posição, de revisão parcial, de agressão, um monte de coisa ali para trabalhar, gerenciar a ordem no trade, né, que se ele ficar a maior parte do tempo ocioso, ele vai operar muito pouco, não vai te dar financeiro, e no momento que ele pega uma perda ali, os ganhos não vão cobrir. Então você precisa analisar muito bem, tá? Isso de você ter, por exemplo, um setup de 15 mil reais, que ele se expõe muito pouco e ganha muito pouco, você tem um setup ali que não é eficiente. Então deixa ele super leve, tá? Deixa ele super leve com risco baixo e operando do mesmo jeito. Se der um probleminha ali que ele está estopadinha, ok, vai perder um pouquinho, mas não pode operar pouquinho, fazer pouquinho e quando der um stop, tem um stop grande demais. Não dá, né? Então você precisa tirar grande parte da ociosidade do teu setup para você poder ter um risco-retorno melhor, ter gerenciado, né, essa questão, tá? Então isso é muito importante, viu, galera? Isso é muito importante, essa análise aí, tá? Bom, mas vamos lá. Então vamos tomar como base aqui um primeiro momento de posição no 800 pontos em relação à entrada. Eu estou colocando aqui em relação à entrada, que é o nosso start inicial aqui, tá? Lembrando, pessoal, essa planilha vai diferenciar então da outra, porque aqui está tudo em relação ao preço médio, tá? Relação ao preço médio. Então, galera, quem não tem essa planilha e quiser, quem lá no grupo não achar, eu vou colocar no grupo lá também, tá? Mas peça também nosso suporte ali, que a gente fornece para vocês. A planilha é muito boa para quem vai, assim, na verdade é fundamental para quem vai trabalhar com aumento de posição em relação ao preço médio, tá? Porque dá uma bagunçada boa, tá? Vou mostrar para vocês vão ver como dá uma bagunçada boa. Vamos lá. Outra coisa, tá, galera?
eu não sei se o gerenciamento de aumento de pontos de aumento de posição na SmartBot está configurado aí para suportar esses aumentos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Que são pontos teoricamente anteriores aos... Né? Eu vou mostrar aqui, vendo é mais fácil do que falando. Bom, mas vamos lá. Então veja só, aqui nessa primeira coluna aqui nós vamos ter pontos de aumento. Lembrando que esses pontos são em relação ao preço médio. Pessoal, quem não tem a noção ainda exata do que é o preço médio dentro de um trade, precisa estudar isso aí, tá? Porque essa visão é totalmente diferente. Por exemplo, pessoal, você está com um contrato, o preço andou 800 pontos, aí você vai executar o primeiro aumento de posição. Então, ele vai botar mais um. O teu preço médio foi para o 400 aqui, ó. Nessa coluna aqui você tem o preço médio neste aumento, foi para o 400. Então, agora você tem um ponto de entrada na operação e tem o preço médio, que era 800, pegou o aumento de posição, foi para o 400. O teu segundo aumento de posição também é em relação ao preço médio. Lembrando que esse primeiro aumento aqui é em relação ao preço médio, mas no primeiro aumento o preço médio é a tua entrada. Então aqui eu posso falar que 800 pontos da minha entrada e 800 pontos do meu preço médio. É a mesma coisa, porque o meu preço médio é a entrada. Esse aqui é o primeiro aumento. Pessoal, pode ficar um pouquinho confuso para quem está começando, eu sei, não tem problema. Tá? É um sistema avançado esse aqui, tá? Então não fique achando ruim não, mas assista, você vai ver como alguma coisa você vai absorver, tá? Beleza, vamos lá. Então, agora, quando eu pegou esse primeiro aumento, o teu preço médio foi para o 400. Tá? Essa planilha é boa, que ela dá muita informação. Então, veja só, ele dá aqui, ó, distância em relação à entrada, distância até o próximo aumento, contratos acumulados, preço médio neste aumento. Olha quanta informação legal, tá? Você tem muita informação que é legal para quem conhece. Quem não conhece vai ficar meio achando coisa de doido, né? Mas, galera, é bem simples o que está acontecendo aqui. Só que, como eu estou falando para vocês, como é em relação ao preço médio, é muito dinâmico. Muda tudo de um momento para o outro, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar devagar para vocês entenderem. Depois é tudo igual, né? Então, eu coloquei o primeiro aumento aqui no 800, coloquei mais um contrato, meu preço médio veio para o 400. Contratos acumulados, eu estava com 1, agora eu estou com 2, tá? E a distância até o próximo aumento, 100, tá? É a distância agora para o próximo aumento aqui que eu vou colocar, 100 pontos, tá? Então, isso aqui que ele vai estar colocando. Beleza, então vamos lá, vamos fazer o segundo aumento. Agora, o segundo aumento, pessoal, se eu, por exemplo, colocar 700 aqui, vai ser 700 pontos em relação ao preço médio. O que vai fazer com que o aumento seja muito distante, tá? Então, veja, você vai ter que colocar aqui um valor menor do que você colocou o primeiro, porque o preço médio está no 400. Entendeu isso, galera? Pode ser complicado, mas não é. Então, veja, se o aumento de posição é em relação ao preço médio, e aqui o preço médio antes era 800, era 800 porque o preço já está no zero, né? O segundo aumento de posição eu vou fazer em relação a esse preço médio que foi reajustado para 400 pontos em relação à minha entrada. Então eu não posso colocar um aumento de posição maior que esse aqui, até posso, mas ele vai ficar muito distante. E eu estou monitorando o meu preço médio, uma vez que o meu aumento de posição é em relação ao preço médio. Então o meu segundo aumento de posição eu vou colocar no 500. Tá? No 500. Que vai ser então 900 pontos em relação à minha entrada e 100 pontos depois do meu preço médio. Desculpa, 100 pontos depois do meu primeiro aumento. Tá ok? Então você vai precisar entender melhor então essas questões aqui em relação à entrada, a distância em relação ao próximo aumento e o teu preço médio. É aqui que você vai ajustando, tá? O teu próximo aumento. Então, por isso que fica um pouco esquisito, vamos dizer assim, os pontos de aumento, e essa planilha é tão importante para a gente visualizar, porque os aumentos são diferentes do que a gente faz em relação à entrada, que é tudo 800, 900, 1000, 1100. Aqui vai ser 800, 500, depois 440, 440, 450, 480, 510. Aí depois abaixa de novo, pessoal. Olha, foi aumentando. Aí depois, quando eu começo a colocar mais contratos, ele vai abaixar de novo. Por quê? Porque eu puxei muito o meu preço médio. Aí eu vou ter que fazer aqui menor, mas a distância vai se manter. O meu objetivo aqui foi manter o quê?
100 pontos de diferença em relação aos aumentos de posição. Então, olha aqui, ó, a distância até o próximo aumento, 100, 107, 110, 98, 105, 99, 100. Então, eu quis manter próximo de 100 as distâncias entre os aumentos. Então, eu tive que fazer os ajustes aqui nos pontos, tá? Em relação aqui ao preço médio, para que eu mantivesse essa distância aqui de 100 pontos entre os aumentos de posição. Se você pegar em relação à entrada, vai ser a mesma coisa, né? 800, depois 900, 1007, 1117, 1215, 1320, 1418, 1500, em torno de 100 pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Ele vai oscilando aqui. Mas eu manteve isso, porque eu queria isso mesmo e fui ajustando os pontos para que isso se mantivesse aqui, tá? Bom, seguinte, entenderam, pessoal? Se não entendeu, volta e assiste de novo, porque é bem simples. Você vai entender isso aí, tá? É bem simples. Então, vamos lá. Questão agora. Eu separei em duas fases. Primeira fase, do primeiro ao 10º aumento, aumentos de um contrato. Então, eu vou colocar 1 mais 1, 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 10 vezes. Tá? Pouca relevância. Isso é o método de acusa. Muitos aumentos relativamente curtos. Lembra que o defesa mesmo, ele vai dar poucos aumentos espaçados. 1.000, 1.700, 2.500, 3 aumentos. Aqui eu vou fazer vários aumentos de pouca relevância. No defesa, ele dá aumentos mais relevantes. Tá com 1, bota 2. Tá com 3, bota 6. Tá com 9, bota 18. Não é verdade? Aqui não. Aqui a gente vai colocar vários aumentos pouco relevantes, tá? De 1, só que eu vou realizar o quê? Parcial. Eu vou fazendo parcial dos aumentos de posição aqui, porque o preço às vezes vai voltando e depois, vamos lá, vou botar que o preço está caindo. O preço nunca vai cair reto, né, galera? Vai reto, sem parar. Não, ele cai 1.000 pontos, aí volta 300. Aí cai mais 500, volta 200. Aí cai 400, volta 400. Ele vai oscilando, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou começando a aumentar a posição já com preço um pouquinho esticado. Do 800 em relação à entrada até o 1.800, ou seja, em torno de 1.000 pontos, eu vou realizar 10 aumentos de posição e vou realizando parcial de acordo com essa movimentação. Tá? Pega esse contrato aqui, só que a parcial dele, eu vou usar parcial em torno de 200 pontos. Tá? 200 pontos. Se ele chegar aqui e fizer 200 pontos, vai pegar minha parcial. Aí pegou esse aqui, parcial. E veja só, galera, a cada parcial, ele vai melhorar o nosso preço médio. Tá entendendo? Vamos supor que ele passou reto aqui, ó. Pegou esse aumento, esse aumento, esse aumento, esse aumento. Pegou lá 4 aumentos. Aí o preço fez um recuo. Foi lá 1.100 e poucos pontos após a nossa entrada e fez um recuo lá. Aí realizou parcial esse aumento, mais esse e mais esse. Tá? Parcial de 200, 200, 200. Beleza. Ele melhorou o nosso preço médio, porque ele fez 3 parciais de 200 pontos cada. E de um contrato cada. Bom, ganhamos dinheiro fazendo parcial, melhoramos nosso preço médio. Uma vez que a gente melhora o nosso preço médio, o robô vai reajustar os próximos aumentos de posição em relação ao preço médio. Ou seja, ele vai jogar esse preço médio mais para frente. Ele vai dinamicamente ajustando. Por quê? Porque meu preço médio melhorou. Aqui o meu preço médio era 400, aí 560, 700. Quando eu realizei parcial, ele vai ajustar o preço médio. Ele vai soltar esses contratos, ele vai melhorar o preço médio do que era antes, né? E vai reajustar o ponto de posição. Esses aumentos de posição que foram executados, ele vai recolocar num ponto um pouquinho mais para frente, porque o preço médio melhorou. Então ele vai dinamicamente indo mais para frente, tá? Assim como os aumentos de posição vão ser reajustados automaticamente mais para frente de acordo com o teu preço médio, tá? O teu stop loss também. Porque aqui o nosso stop loss, ou seja, pessoal, a nossa perda máxima é em relação ao preço médio também. No caso aqui, ó, tá 800 pontos em relação ao preço médio. E aqui embaixo aparece, olha, distância do stop em relação à entrada, 2.986, ou seja, quase 3.000 pontos. Que é o que a gente usa no defesa, tá?
Só que a gente vai colocar no robô em relação ao preço médio. Por quê? Porque cada vez que a gente faz uma parcial, o nosso preço médio melhora e a gente joga o nosso stop um pouquinho mais para frente. E vai tornando tudo muito dinâmico. Tá? Então, galera, entenda, é um método avançado, tudo vai ser muito dinâmico, né? Mas isso funciona como relógio, galera, é incrivelmente interessante, tá? Agora, isso aqui envolve uma computação, né? Envolve um mecanismo computacional do robô muito complexo mesmo. E pessoal, eu não preciso nem me arriscar a falar que apenas o nosso robô faz isso no Brasil. Nenhum outro faz. E não faz mesmo. Tá? Não estou brincando, galera. Esse estilo de robô que eu estou mostrando aqui para vocês, com agressão na entrada, agressão em cada aumento de posição, aumento de posição em relação ao preço médio, realização parcial do aumento de posição que está com agressão, reajuste dos aumentos de posição a cada ajuste do preço médio, stop em relação ao preço médio. Isso não existe em nenhum outro robô ou estratégia do mercado, tá? Por quê, pessoal? Porque isso é ultra complexo de se fazer. Não é brincadeira, tá? Bom, eu sou formado em computação e eu tenho uma noção, mas você que não tem essa formação computacional, não tem uma noção muito boa, pode não entender, mas para isso aqui funcionar como um relógio, galera, é muito complexo de se fazer. Vocês não têm ideia. Para quem está operando, pessoal, tranquilo, você vai só configurar. Veja, para você entender essa planilha aqui, já não é tão fácil. Um robô executar em tempo real isso aqui, todos os ajustes, entradas, saídas, ajuste, reajusta e entra, melhora o preço médio, joga aumento de posição de novo, reajusta em relação ao preço médio. Cara, isso aqui é mega complexo computacionalmente falando, tá? E tem que funcionar redondo, galera, ao vivo, em tempo real, muito rápido, questão de milésimos de segundo, tudo tem que estar executando, colocando aumento, fazendo parcial, reajustando o aumento, tudo, agressão, tudo junto, cara, né? Então isso aqui não é brincadeira, tá? Então veja, pessoal, realmente é um negócio difícil computacionalmente, não tão complexo para você entender como é que é o funcionamento e para você deixar ele rodando, molezinha, tá? Vai deixar rodando, ele vai fazer tudo sozinho, tá? O trabalho é dele, né? Mas então veja, o aumento de posição aqui, o stop loss em relação ao preço médio é por conta disso. Para que a gente ia ter um robô tão dinâmico e colocar o stop em relação à entrada? Porra, não faz sentido. Então a gente quer também que a gente jogue o nosso risco lá para frente, tá? Então isso aí fica muito legal. Veja só, por que nós vamos ter que colocar a agressão do aumento de posição? Porque, pessoal, como são vários aumentos, mesmo que não sejam tão relevantes, né? É muito legal nós termos a agressão dos aumentos. Por quê? Porque a gente sabe que de vez em quando dá umas puxadas, né, galera? Como é um setup que vai entrar relativamente cedo, né? Se ele entra na operação e o preço o índice dá uma puxada ali de 1000 pontos, porra, ele não vai executar todos os aumentos de uma vez aqui. Ele vai executar o quê, pessoal? Quando a agressão der condição. Aí tá uma chave também, hein, galera? Aí tá um troço legal. E isso eu pedi para os nossos programadores ali, tá? Foi feito recentemente, já tá na última atualização da Pachamama. É o que é? Veja, quando você for colocar os meios de posição, você vai poder escolher duas funções. Primeiro, vamos supor que o índice fez um candle de 1000 pontos. Pau, caiu 1000 pontos. Você está comprando, entrou comprado na operação. Ele não vai executar os aumentos de posição, porque você colocou lá a agressão, tá? Ele passou. Aí quando o preço começar a voltar, ele vai o que, pessoal? Dar a condição dos pontos que você selecionou e também da agressão. Nesse momento, você vai poder optar por executar todos os aumentos anteriores que estão em condição ou apenas executar o primeiro, tá? Ou apenas executar o primeiro.
essa é uma função que, que ele pode te deixar mais leve na operação. Porque a gente sabe que é muito bom executar todos os aumentos, puxar o preço médio absurdamente, tá? Mas a gente sabe também que se isso aconteceu, 10 aumentos de posição acumulados, é porque algum movimento diferente aconteceu. E isso pode acontecer, esses 1000 pontos, ele dá a condição e depois vazar mais 1000 pontos. E daí você vai estar carregado de contrato aqui, por melhor que você, né, seja um melhor cenário, você poder ter entrado cedo, mas você entrou. Então você pode escolher em executar todos ou apenas o primeiro e depois ir recolocando os próximos aumentos. Tá? Então, isso aí não tinha essa opção. Antes era só executar todos os aumentos anteriores. Tá? Tinha que executar, né? Então agora você pode escolher isso, porque daí você fica mais leve no trade, joga os aumentos lá para frente, tá? E você não fica tão pesado no movimento um pouco mais brusco que aconteceu ali, tá ok? Isso não é comum, tá? Não vai acontecer, às vezes vai acontecer de não pegar 1, 2, 3 aumentos lá e executar depois por causa da agressão, mas não acontecer muitos, né? Mas é uma opção que a gente tem agora, tá ok? É uma opção que a gente tem agora. Bom, vamos lá. Então, nós vamos executar os aumentos. Realização parcial, tá? Então, por que nós colocamos realização parcial? Como não tem saída pelo toque na média, nós vamos ficar teoricamente soltos, como defesa é, tá? Então, veja, nós temos que ter alguma segurança, uma vez que nós fazemos vários aumentos sem tanta relevância. Porque quando no defesa tradicional, a gente coloca poucos aumentos, mas a gente puxa muito o preço médio, porque é bem espaçado os aumentos, né? Nesse caso aqui, como não é tão espaçado, então a gente vai fazer o quê? A gente vai executar os aumentos, vai realizar a parcial e vai recolocar os aumentos, para ir melhorando o preço médio. E por mais que a gente fique pendurado numa operação, a gente vai estar trabalhando o preço médio. Parcial, 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 recoloca. Parcial, parcial, recoloca, aumento. Parcial, recoloca, aumento. E a gente vai trabalhando, melhorando o preço médio, esperando o preço fazer ali um recuo legal. E enquanto ele não fizer um recuo legal, a gente vai trabalhando esse preço médio ali. É um sistema legal, interessante, tá? A gente vai ficando mais leve no trade, mais dinâmico, por mais que quando a gente solte um aumento de posição, o nosso preço médio piora um pouquinho se ele tivesse com esse aumento, né? Mas a gente faz a parcial, e isso no longo prazo ali do trade, horas operando ali um trade difícil, faz diferença, né? E você fica mais leve. O objetivo do defesa sempre é leveza. Tá? Então é claro que se a gente não fizesse parcial, ele ia ficar com um monte de contrato, melhoraria o preço médio um pouquinho melhor para a gente sair rápido. Só que e se não sair? Você se complica. Então a parcial te ajuda de um lado, prejudica de outro, mas no geral te ajuda a ficar leve, melhorar o preço médio e aguardar um bom tempo ali para você sair do trade. Tá? Então isso aí no médio e longo prazo faz diferença. Tá? Então a relação parcial vai ser utilizada aí nessa questão. Bom, ganho, pessoal, ganho é muito parecido com defesa ali, em torno de 50 a 100 pontos eu gosto, não gosto de ganho muito grande também, né? Veja, e a parcial, eu não gosto de parcial muito curta, tá? Parcial muito curta vai gerar muita taxa e não vai ajudar muito o preço médio. Então eu gosto de uma parcial ali entre 100 e 200 no mínimo, tá? No mínimo, por quê? Porque você tem que puxar preço médio, galera, não adianta ficar sendo parcial de 250 pontos. Você vai ficar soltando o contrato sem fazer dinheiro, sem melhorar muito o preço médio. Vai ficar leve, mas também não vai ser no trade. Então tem que dar uma puxada ali na parcial. Tá? Tem que dar uma puxada na parcial. Bom, o stop, galera, eu considero ali o stop desse stop padrão aqui de 3.000 decente. Por quê? Porque como a gente vai fazer muita parcial, a gente vai jogando o stop para frente. Não tem conversa, vai fazer. Tá? No momento a gente vai jogando o stop para frente. Eu fiz aqui esse exemplo aqui. Por exemplo, com stop no 3.000, né? Ultimamente de posição aqui quase 2.800 em relação à entrada. Cara, não vai acionar muito, tá, pessoal? A gente sabe que aonde vai se concentrar a maior parte dos trades? É aqui, tá? Comecinho aqui. Vocês vão ver, eu vou deixar algum setup desse aí rodando no real ali para vocês entenderem, né? Pra gente ver operando ali. Mas ele vai, a gente vai ver aonde está a ociosidade dele, né? Então a gente vai botar aqui para operar. A gente vai ver, só fica aqui, ó. Só fica aqui, de vez em quando pega aqui. Beleza, vamos tirar o que está ocioso. Deixar o stop mais leve.
né? Então vamos deixar ele rodando para ver, tá? Mas esse aqui é um setup que ele assim, aguenta o tranco, tá? Aguenta o tranco por todas as funcionalidades. Você veja que após o 10º aumento, entra a segunda fase. Segunda fase o que é, pessoal? Eu já vou meter 10, 10, 10, 10, 10. Por quê? Porque aqui tá esticadaço, meu irmão, tá? Aqui tá esticadaço. Veja, aqui se o preço vier reto, ele está no 1.800 pontos contra a sua entrada. Mas tem a questão da parcial. Essas parciais aqui vão jogar esses aumentos aqui de 10 também para frente. Então, teoricamente, os aumentos de 10 em 10 aqui vão começar depois de 2.000 e alguma coisa, né, em relação à sua entrada. Tá? Então, é realmente quando o preço já está esticadaço, depois da sua entrada, depois de parcial, e tem agressão. Então, pessoal, isso aqui vai ser muito pouco usado, tá? Mas é para ser usado em questão ali, tirar de encrenca. Então, ele vai fazer parcial aqui também, com os 10 contratos, aí puxa absurdo o preço médio, né? Porque você está aqui com 1, 2, 3, 10 contratos. Aí você vai começar a fazer parcial com 10 e 10 e 10 e puxando. Aí ele usa da violência, tá? Aqui ele usa da violência realmente para puxar depois que o preço está esticado, né? Com probabilidade gigantesca a teu favor. Aí você começa a socar um pouquinho mais de contrato ali de forma inteligente em um ponto coerente, tá? Em um ponto coerente. Mais uma vez, fazendo parcial, puxando o preço médio, jogando os aumentos mais para frente e se utilizando da volatilidade do mercado. Tá? Então, bom, esse acho que foi um resumo, aí até ficou mais longo do que eu queria o vídeo, mas foi um resumo aí do Yakuza Defesa. Esse aqui só tem uma forma de fazer? Não. Tem 1 milhão de formas de fazer. Então você pode começar no 800, você pode começar ali no 900, pode começar no 1000, você pode começar no 1200, pode. Agora, você tem que lembrar daquilo que eu falei no começo, né? Você tem aqui uma bazuca, tá? É uma máquina. Então, você sabe que ele consegue lidar com situações. Então, deixa o robozinho trabalhar. Então, você tem que entrar para deixar trabalhar e fazer dinheiro, né? Então, eu, por exemplo, colocaria aqui uma entrada, um DX relativamente baixo, lá entre 50 e 100 pontos de índice para entrar mesmo, com agressãozinha de leve, só para não ficar sem agressão na entrada, tá? Deixar uma agressãozinha de leve ali entre 40 e 50, tá? Para não restringir muito a entrada. Os aumentos de posição restringiria mais, uma agressão ali em torno de 55 a 65%, tá? Para realmente dar aquela restringida e algumas movimentações mais direcionais com força que o índice faz. Então a gente já seguraria os aumentos e jogaria mais para frente, tá? A princípio eu vou colocar para executar os aumentos, todos os aumentos anteriores. Vamos ver como é que, se o risco aumentar muito ali, a gente testa também de outra forma ali, tá? Então esse exemplo aqui eu vou fazer mais ou menos nesse padrão. Agora dá para fazer muitos ajustes. Eu estou colocando aqui de 100 em 100, você pode dar de 50 em 50, você pode dar de 150 em 150, de 200 em 200. Aí você vem aqui na planilha e faz os ajustezinhos, né? Você vai ajustando aí o teu, né? Não precisa colocar 10, 10, essa porrada aqui, dá para botar menos, dá para ir com 3, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 5. Aí dá para reduzir muito o valor do investimento. Dá para botar menos aumentos um pouco, ou mais aumentos, dá para fazer um negócio com 50, 50 pontos, dá para fazer um monte de coisa, galera, tá? Dá para fazer um monte de coisa. Só não recomendo que no estilo Yakuza Defesa, sem ceder para o toque na média, você comece a alavancar muito rápido. Porque daí o preço médio vai ficando muito ruim, né? Vai ficando muito difícil quando pega um movimento direcional. Normalmente é de boa, né, galera? O mercado tá lateral, tá no range curto. Agora, a gente sabe que sim, às vezes estica ali 2, 3, até 4 mil pontos em relação à entrada. Então, são nesses dias que a gente tem que estar preparado, tá? Então, tem que saber que às vezes o negócio desanda, né? E a parcial tá aqui também por causa disso. Se a gente soubesse, nunca vai desandar, não precisa fazer parcial. Ele vai lá e volta. Não, a gente sabe que às vezes desanda, fica lá embaixo, enroscado, oscilando pouco, sem corrigir fractal 5,15. É para isso aí que a parcial tá. Né? Então tem que sempre mirar o pior cenário, galera. Se você mirar sempre o pior cenário, você vai estar de boa, operando tranquilo. Tá? Não quer dizer ganhar sempre, mas você vai estar bem gerenciado ali. Tá bom? Então acho que deu para entender aqui, né? Como disse para vocês, é um pouquinho mais complicado aí do que um setup padrão, mas realmente é um método, incrível, tá, galera? É uma máquina, isso aqui é uma máquina, tá? Realmente aí é o que há de melhor
operacional do Brasil aí para operar B3, faz miséria, né? Tudo 100%, não precisa meter a mão, galera, você não precisa fazer nada, configura. Depois eu vou mostrar configurando no MetaTrader, né? Porque às vezes vocês podem ficar na dúvida aí também. Posso fazer um outro vídeo ali mostrando como é que a gente configura isso aqui no MetaTrader, tá? Mas é super simples. Galera do grupo avançado tira de letra, sabe tudo isso aqui, como é que configura lá, né? Mas é muito interessante, tá? É muito interessante realmente. É um setup ultra dinâmico que se ajusta à dinâmica do mercado, seja na força do mercado, com agressão, com parcial, tudo em relação ao preço médio. É um setup realmente muito, muito legal. Tá? Só que veja só, você tem que saber o que você está fazendo. É um setup que alavanca um pouquinho mais, é um setup que a gente mesmo estando com o estilo defesa ali, alavancando um pouquinho mais tarde, ele joga um pouquinho mais de contrato. Então você tem que estar ciente do que você está fazendo, né? É um setup incrível, mas tem que saber o que está fazendo. Tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, bota aí no campo de comentários, manda pra gente aí que eu posso fazer outro vídeo aí. Cara, esse aqui é o setup que eu acho mais divertido, né? De longe, é o setup mais divertido, que eu gosto desse... Vocês sabem que eu gosto desse dinamismo do mercado, né? Não deixar o robô estático, mas ele reagir ao que o mercado está fazendo em tempo real. Porra, isso para mim é mata-pau, tá? Mata-pau, e é isso realmente ali que a gente está conseguindo resultados incríveis com a nossa estratégia, né? São funções que nos permitem realmente fazer isso diferente de qualquer outra estratégia aí disponível no mercado. Tá bom? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Até mais.